Olá, meus amigos e minhas amigas. Como temos visto, em meio aos debates entre quem realmente está interessado na paz, o conflito entre Rússia e Ucrânia segue intenso, e os ataques aéreos continuam dos dois lados. Nesse domingo, autoridades russas relataram novos bombardeios que deixaram feridos e causaram danos. Ataques ucranianos atingiram a região russa de Belgorod. Segundo o governador Vyacheslav Gladkov, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 7 anos. Um drone teria atingido uma casa, o que causou um incêndio no distrito de Kublinsk, e outro ataque foi registrado na vila de Dolgoi. Já em Veronese, o governador Alexander Gusev disse que até o momento não há relatos de feridos ou danos. E, graças a Deus, gente, isso também se aplica à região de Rostov. Já do outro lado da fronteira, a Ucrânia também foi alvo de uma série de ataques russos com drones. Na região norte de Chernihiv, um prédio pegou fogo após ser atingido e equipes de emergência foram mobilizadas para conter as chamas. Em Kiev e em outras áreas centrais do país, houve relatos de explosões e a Força Aérea Ucraniana chegou a emitir alertas sobre possíveis ataques. Mas até às 3 da madrugada desse domingo, nenhuma informação oficial sobre danos na capital havia sido divulgada. Bom, gente, a despeito dos debates e versões sobre a situação em Kursk, a Rússia está numa batalha intensa para expulsar os últimos soldados ucranianos que ainda resistem no território russo. Esse avanço acontece depois de 7 meses da incursão ucraniana na região em agosto do ano passado. Com a contraofensiva russa desse mês, a área sob controle da Ucrânia encolheu bastante, de mais de 1.300 km² no auge da incursão, restam agora cerca de 110 km², segundo mapas de fonte aberta. O influente blogueiro militar pró-Rússia, Yuri Podolyak, afirmou que as tropas russas já empurraram os ucranianos de volta à fronteira em alguns pontos, mas os combates continuam intensos, com os ucranianos resistindo enquanto recuam. Mapas de guerra, tanto russos quanto ucranianos, mostram que os soldados de Kiev estão agora concentrados em 2 áreas interligadas dentro de Kursk. Bom, segundo Moscou, a prioridade no momento é desativar minas terrestres que estão espalhadas por toda a região. Como comentamos em vídeos anteriores, na semana passada, Trump fez um apelo público pedindo que as tropas ucranianas cercadas fossem poupadas. Em resposta, Putin disse na sexta-feira que garantiria a vida dos soldados caso eles se rendessem. Mas Zelensky veio a público ontem, sábado, e negou que suas tropas estivessem cercadas. Ele ainda alertou que a Rússia pode estar preparando um novo ataque à região de Sumy, e como vocês sabem, fica no nordeste da Ucrânia, que faz fronteira com Kursk. Por falar em Sumy, um outro blogueiro militar pró-Rússia, conhecido como Two Majors, disse que o avanço das tropas russas em Kursk coloca a cidade ucraniana em risco, mas ponderou que Kiev vem reforçando suas defesas ali há algum tempo. Enquanto isso, Putin acusou os ucranianos de cometerem crimes contra civis na região ocupada, algo que Kiev nega, Já a Ucrânia, afirma que até 11.000 soldados norte-coreanos estão lutando ao lado da Rússia em Kursk, uma alegação que tanto Moscou quanto Pyongyang se recusam a comentar. E aqui, eu quero lembrar sobre o que comentamos no vídeo de ontem, Em uma situação de guerra, as informações devem ser recebidas com cautela. Quando se trata de baixas, então, por tratar-se de um tema sensível, os números são muitas vezes armas de manipulação de vontades e da opinião pública. Mas o que não dá para negar é que o custo dessa guerra, tanto para Moscou quanto para a Ucrânia, tem sido alto. Estimativas de inteligência dos Estados Unidos, e aqui eu chamo a atenção para que são estimativas, apontam que mais de 100.000 soldados russos foram mortos ou feridos até 2023. Para a Ucrânia, a situação também é dramática. Segundo os documentos vazados da inteligência americana, as estimativas afirmam que mais de 100.000 soldados ucranianos já foram mortos ou feridos. Vocês percebem como as estimativas deixam mais dúvidas do que certeza? Afinal, quanto é mais de 100.000? 200.000, 500.000, 2 milhões? E a proporção entre mortos e feridos? Bom, mas independente dessa falta de precisão ou confiabilidade, a destruição está tomando conta da Ucrânia e atingindo a região fronteiriça russa. Isso tudo considerando 2 países com sérias questões demográficas, Apesar de que nesse ponto a Ucrânia está indiscutivelmente numa situação pior. A Europa também está vivendo um momento bem crítico, principalmente após as mudanças trazidas pela administração de Trump. A própria OTAN tem entrado no radar das preocupações europeias que vê a necessidade de assumir seus próprios custos de segurança, sem contar demasiadamente com os Estados Unidos. Até mesmo, a legitimidade internacional da União Europeia passa por turbulência. É o caso da relação do bloco com a segunda maior economia do mundo, a China,
que vem se deteriorando desde o início do conflito em 2022. O bloco europeu tem acusado Pequim de apoiar indiretamente Moscou, e essa tensão acaba se refletindo no comércio. No ano passado, a União Europeia impôs tarifas extras sobre veículos elétricos chineses, alegando práticas desleais de subsídios.